Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa bege. E hoje nós vamos falar do tempo onde os reis tinham poderes absolutos, no tempo em que os reis comandavam a economia, a política, a vida e a morte das pessoas. Nesse tempo, o rei era uma figura sagrada e, por isso, a monarquia era rodeada de simbolismos e misticismos. Acreditava-se que a nobreza era um atributo próprio dos reis, que era passado de pai para filho por gerações. Nessa época, acreditava-se que os reis possuíam poderes de curar, que eles precisavam somente tocar para que a pessoa doente fosse curada. Mas isso era verdade? Os reis realmente tinham poder de cura? Como os reis conseguiram concentrar tanto poder? Então, para a gente entender as mudanças sociais, políticas e econômicas e a forma de governo do antigo regime e a modernidade, vem comigo que eu vou te contar essa história. O antigo regime era uma forma de governo aristocrática, onde o poder estava concentrado nas mãos do monarca, ou seja, do rei. A sociedade do antigo regime estava dividida em 3 ordens: o clero, a nobreza e os camponeses, junto com a burguesia. Quando havia necessidade, quando havia alguma pendência, representantes dessas 3 ordens se reuniam com o rei para que se chegasse a um acordo. Às vezes ele concedia benefícios para manter o seu poder. E essa monarquia, esse reinado de forma absoluta, era muito embasado não só pela política, mas principalmente pela religião. A Igreja Católica acreditava que o rei era um enviado de Deus e tinha a concessão de Deus para governar o Estado. Mas, afinal de contas, o que é um Estado? O Estado é uma unidade política delimitada territorialmente e com um idioma e uma economia comum. Isso parece óbvio, não é? Mas nem sempre foi assim. Os Estados modernos nasceram a partir de uma construção. E essa construção dos Estados modernos ocorreu na Europa entre os séculos XV e XVIII, no final da Idade Média, ou seja, da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa centralização política aconteceu com o fortalecimento dos reis nas diferentes regiões da Europa. O antigo regime, ou o poder absoluto dos reis, veio do processo de centralização do poder político. Mas como esse processo aconteceu exatamente? Então, longa história, né? Pois é. Isso começou lá no final da Idade Média, quando pequenas mudanças ou novas tecnologias agrícolas fizeram com que o excedente de produção agrícola aumentasse, coisa que não tinha antes, ou seja, a comida aumentou. A gente não pode esquecer que na Idade Média as pessoas passavam fome por falta de comida mesmo. Diferente de hoje, que a fome advém da falta de acesso à comida, por falta de dinheiro das populações exploradas e não por falta de alimento. Mas lá na Idade Média, os excedentes agrícolas passaram a ser vendidos principalmente nas feiras que aconteciam ao longo das estradas. Nessas feiras, os alimentos eram comercializados em uma grande variedade de produtos também, como lã, seda, madeira, utensílios de ferro, temperos, produtos medicinais, o que era produzido nos feudos. Alimentando-se melhor e vivendo um período de relativa paz, as populações dos feudos aumentaram significativamente. Nesse processo, muitos camponeses conseguiram juntar dinheiro e ir para a cidade trabalhar nas oficinas, que eram chamadas de guildas, produzindo coisas como sapatos, roupas, ferramentas, armas. E, pouco a pouco, as moedas voltaram a circular com mais frequência. Com o reaquecimento do comércio, houve o renascimento urbano, porque perto das grandes feiras começaram a surgir as cidades, conhecidas como burgos. É nesse contexto que o renascimento do comércio e, consequentemente, das cidades, foi o início da formação de um novo grupo social, a burguesia, composta basicamente por mercadores e artesãos. Mas as atividades comerciais dos burgueses eram muito dificultadas
pelos feudos. Isso porque cada feudo tinha uma moeda própria, leis próprias, pedágios próprios, e isso prejudicava muito a comercialização dos produtos da burguesia. Foi então que eles começaram a imaginar o seguinte, que se o poder e o território tivesse na mão de uma pessoa, facilitaria e muito as transações comerciais. Foi então que eles começaram a apoiar os reis. Nessa época, os reis eram nada mais nada menos do que um senhor feudal como outro qualquer, só que considerado o primo inter pares, ou seja, o primeiro entre os pares, ou o mais importante de todos os pares. Foi aí que a burguesia começou a emprestar dinheiro para que o rei conseguisse reunir em torno de si adeptos políticos, a economia e os militares. Em troca, o rei passou a dar privilégios e favorecer a burguesia. A nobreza, nesse momento, percebeu que precisava também se unir ao rei. Para quê? Para manter os seus privilégios de nobreza, como não pagar impostos, por exemplo. E os camponeses também começaram a apoiar a ideia de um rei centralizando o poder para fugir dos abusos dos senhores feudais. Então, aos poucos, através da arrecadação de impostos e de empréstimos, os reis conseguiram se fortalecer politicamente, organizar um exército e, assim, formar um poder centralizado. Esse processo nós chamamos de formação dos Estados Nacionais, que tem como característica um território delimitado e um governo centralizado, na figura do rei, claro. Moeda, língua e impostos únicos em todo o território. Uma centralização administrativa, ou seja, funcionários que serviam ao governo do rei e também cobravam os impostos. Um exército permanente e assalariado, mas tudo isso, tudo que estava no território, pertencia ao rei. Essa centralização política foi maior ou menor nos diferentes estados nacionais que se formaram. Mas em alguns estados ela se tornou muito forte. Foi aí que surgiu o que a gente chama de um governo absolutista monárquico. Nessa forma de governo, o rei tinha poderes praticamente absolutos. Eles comandavam e decidiam absolutamente tudo. E foi na França que o governo centralizado tomou uma forma extrema. Lá, o rei simplesmente mandava em tudo, era senhor de tudo. E nessa época, diferente de hoje, as pessoas não podiam demonstrar descontentamento. Lá na França do século XV e XVI, você não podia chegar e falar fora Luís XIV. Você não podia fazer isso. Por quê? Porque você estaria atentando contra a figura do rei. Porque, lembra, como eu disse no início, a figura do rei era sagrado. Se acreditava que ele era um enviado de Deus para governar o Estado. Então, você não podia fazer isso. Ou seja, o poder dos reis tinha um embasamento ideológico na religião. E tiveram alguns teóricos que falaram sobre isso. Jacques Bossuet, por exemplo, defendia que o rei era o representante de Deus na Terra e, como tal, era infalível. Assim, o rei podia governar de modo absoluto. Essa teoria foi chamada de teoria do direito divino. Por isso, os súditos não podiam ir contra o rei. Hoje sabemos que nada é mais falso do que essa ideia, não é? Por sua vez, Thomas Hobbes dizia que o homem era o lobo do homem. Então, para evitar a destruição da humanidade, os homens deveriam renunciar a todo direito e a toda liberdade em favor de um único senhor, no caso, o rei com direitos absolutos. E o absolutismo monárquico atingiu seu auge com o rei Luís XIV, lá da França. Ele ficou conhecido como o Rei Sol. Isso porque esse monarca incorporou de forma plena a ideia de um rei absolutista. Só que somente a religião não garantia todo o apoio ou a intenção que ele precisava. E por isso ele usou outros mecanismos ideológicos para manter o seu reinado. Segundo o historiador Peter Burke, que escreveu nesse livro aqui, A Fabricação do Rei, ele diz o seguinte, que vários mecanismos imagéticos e ideológicos foram usados para que o Luís XIV permanecesse no poder. E deu muito certo, viu?
como podemos ver nessa imagem aqui, de um exemplo de como essa ideologia de que ele era um rei absolutista e enviado de Deus era mantida. Aqui, o rei é representado como Deus Apolo, guiando o carro do Sol. A imagem sugere que Luís XIV era o Rei Sol, assim como Apolo era o deus do Sol. A coroa de louros representa a vitória do monarca. Isso servia para demonstrar poder, principalmente para os nobres, pois os astros que orbitam em torno do Sol, no caso o rei, nessa imagem, representavam a nobreza. Já nessa outra pintura, vemos Luís XIV em seu traje real. Nela, o pintor simbolizou todo o poder do rei. Vamos analisar. Por exemplo, o cetro representa a autoridade do rei. A espada significa a força e o poder militar. A coroa representa o poder real. A flor de lis, que é o símbolo da realeza francesa, que recobre esse manto, significa que Luís é realmente o rei dos franceses. E o seu rosto, sem expressão, demonstra o distanciamento das coisas terrenas e mostra a superioridade do rei. Afinal, ele é rei por direito divino, né? Ainda segundo o historiador Peter Burke, a função da imagem era celebrar o rei, glorificá-lo ou, em outras palavras, persuadir os espectadores de sua grandeza. Por isso, pintores e escritores se inspiravam em tradições imagéticas de formas triunfais. Junto a esse processo de centralização política e do poder absoluto dos reis, outras transformações, outras mudanças aconteceram e que nós chamamos de modernidade ou início da Era Moderna. O conceito de modernidade está atrelado a essas várias mudanças no âmbito da política, da economia e social que estava ocorrendo nesse final da Idade Média. E, principalmente, a ideia de uma racionalização, ou seja, foi se abandonando o pensamento religioso em detrimento do pensamento racional. Mas aí você fala, ok, tudo bem, mas não estou entendendo direito o que é essa modernidade. E não entender faz parte, porque é um conceito difícil mesmo. Vários pensadores têm tentado, ao longo desses muitos séculos, definir o que é modernidade. E a gente vai começar por um historiador que chama Jacques Legoff. Legoff disse que as mudanças ocorridas marcaram tão profundamente o novo período que o seu nome modernidade surgiu do sentimento de ruptura com o período anterior, a Idade Média, da ideia de que algo novo veio depois do velho. Já para o sociólogo Max Weber, a Idade Moderna foi marcada por um processo de racionalização da vida, que afetou as esferas política, econômica e cultural. Segundo Weber, a modernidade foi o processo de desencantamento do mundo, ou seja, quando o sujeito moderno, o homem moderno, começou a fazer a crítica no sentido de análise, dos costumes e das crenças baseados em tradições e na religião. Mas fato é que essas mudanças na política, na economia e no âmbito social mudaram profundamente as sociedades ocidentais. E mudaram em vários aspectos, na arte, na filosofia, na arquitetura, na ciência. E nós podemos resumir da seguinte forma. Na filosofia, o pensamento humanista passou a privilegiar o ser humano, sua natureza e suas capacidades, o homem como centro do universo, em detrimento do pensamento religioso, onde Deus era o centro do universo. Nas artes, o humanismo influenciou o surgimento do chamado Renascimento Cultural, que resgatou os valores filosóficos e estéticos da antiguidade greco-romana, mudando a estética da pintura, da arquitetura e da escultura. Nas ciências, a teoria geocêntrica, ou seja, que imaginava que era o Sol que girava em torno da Terra, deu lugar à teoria heliocêntrica, que diz que a Terra e os outros planetas é que giram em torno do Sol. Isso foi o início da ciência moderna. E na religião também houve mudanças, pois é a partir desse momento que temos os movimentos das igrejas da Reforma, que começaram a contestar a hegemonia e a supremacia da Igreja Católica, seus dogmas e suas práticas. Ao longo desses séculos, e principalmente a partir do século XIX, vários pensadores, historiadores, filósofos começaram a questionar a modernidade.
Isso porque os otimistas acreditam que a modernidade vai levar à grande tecnologia, que vai conseguir dar bem-estar a todos. Já os menos otimistas acham que a modernidade não vai conseguir fazer tudo isso e que, na verdade, o sistema econômico atual e toda a série de organizações econômicas e políticas tem excluído e ampliado a desigualdade social. Mas fato é que a modernidade está aí, a gente faz parte dela, nós somos formados nesse pensamento moderno e cabe a nós mudar para melhor esse mundo que a gente vive, a era moderna. E já que a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso, vamos lembrar tudo que nós vimos na aula de hoje? Vimos a ascensão da burguesia, vimos o processo de concentração do poder dos reis, vimos o antigo regime e o absolutismo monárquico, vimos o conceito de modernidade e vimos as mudanças na filosofia, nas artes e nas ciências. A nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um desafio para vocês, lembrando lá da história dos reis que curavam, lembram? Havia uma cerimônia onde o rei levava as mãos perto do doente e, após o toque, fazia o sinal da cruz. Essa cerimônia era feita normalmente para a cura das escrófulas, que era uma infecção dos vasos linfáticos, conhecida como mal do rei, pela crença de que a realeza era sagrada e fazia cura. E que os reis tinham a capacidade de curar esses doentes. Mas eles eram curados realmente? Não. Os reis não tinham o poder de curar ninguém. E como que a gente sabe disso? A gente sabe que a escrófula é combatida pelo próprio organismo, na maioria dos casos. Mas, segundo o historiador Mark Bloch, que estudou o fenômeno no livro Os Reis Taumaturgos, ele afirma que a crença na cura fazia com que o poder dos reis fosse além da esfera política, pois ele era visto como escolhido de Deus e o povo se submetia à exploração. Pensando no estudo do historiador Mark Bloch e no estudo sobre os reis taumaturgos, eu pergunto a você, qual a importância da ciência para a nossa saúde e para o bem-estar na nossa sociedade? Agora nossa aula fica por aqui e eu espero você para a próxima aula de História. Tchau!